como é que está o áudio aí. Se alguém puder me dar uma sinalizada. Vamos iniciar essa nossa conversa. Deixa eu testando as luzes. Acho que essa aqui ficou melhor. Áudio ok. Show. Desliga essa luz aqui para mim, aqui no coisa. Vamos ver se testar aqui está uma luz aí. Vamos ver se não fica melhor assim. Acho que assim fica bom. Legal. Vamos lá, vamos começar. Aê! Ah, grande! Que legal, Rosa! Que legal, né? Show! Vamos esperar aí o povo entrar na live. Cadê as rainhas? Que legal! Estou testando as minhas luzes aqui para ver como vai ficar melhor. Tenta ligar uma ali para nós ver como fica. Muito claro. Mas é um galã esse meu contador, hein? Ah, que legal! Preparado, né? Eu tive que me preparar para, afinal de contas, não é todo dia que isso acontece. Que prazer, que satisfação. Pois é. Estou muito feliz Rainhas, mesmo. vamos falar de impostos hoje. Isso aí, impostos, empreendedorismo e aprendendo e trocando, né? Eu acho que é muito legal essas trocas assim que nós temos, né? Com Deixa cliente. eu mandar aqui para a galera que a gente está fazendo live aqui para avisar. Vou mandar aqui quanto que o pessoal está entrando. Tá bom. E aí? Beleza, eu estou testando. Tá testando a luz? Aqui, cara. Aqui tá uma luz, aqui fica muito escuro. Aí, tá bom. As regras de imposto do Rio Grande do Sul valem para todo mundo, para todo o Brasil, ou cada estado tem uma coisa? Cada estado tem uma coisa, mas eu vou procurar expor assim, de um modo geral, né? Porque todas as leis estaduais e municipais, elas têm uma lei maior federal e os estados e municípios regulamentam. Então, eu vou mais na lei principal e os pormenores eu estou à disposição, vou pensar em alguma coisa aqui, algum card, em que eu posso ajudar, né, as pessoas que te seguem aí, de que maneira a gente pode ir esclarecendo dúvidas depois. Então, está dentro do meu contexto aqui deixar essa esclarecimento posterior aí. Entendi. Bom, então vamos começar falando do Simples, né? Que eu, infelizmente, não tenho mais o Simples. Isso. Gostaria muito de tê-lo novamente, mas... Isso. Alô? O que acontece assim? Oi? Pode falar, estou aqui. Tá me ouvindo? Então, Perfeitamente. de um modo geral, eu vou fazer assim uma explanação, tipo uma evolução da questão tributária, né? Então, o cara é pequeno porque o empreendedorismo, ele nasce, né? Ele nasce com uma ideia. Como é que a Rosa começou? Uma vez lá ela teve uma ideia de começar a vender alguma coisa, um serviço, prestar algum serviço, e geralmente nós começamos primeiro com uma habilidade e começamos trabalhando com alguma coisa e depois que vem a questão de se regularizar, né? Então, muitas pessoas começam a trabalhar com venda de produtos ou serviços, e aí mas para isso aí tem, para esse pequeno empreendedor tem a MEI, né? Isso, que aí eu começo pela MEI, passo pela microempreendedor e vou crescendo, né? Minha ideia, né, é justamente essa. Então, o cara começou na pessoa física.
comecei aqui vendendo meus produtos, né? E começo na pessoa física. Mas muitas vezes tu vai lá e faz uma maquininha, né? Uma moderninha e começa a passar cartão ali. Esse é o primeiro problema tributário, porque eu estou passando na minha pessoa física. E a pessoa física, ela é o tributo mais alto que pode existir, porque... 33%, né? Exatamente. Então, muitas pessoas assim, não vou abrir MEI, não está no momento. E começam a movimentar na sua pessoa física. A partir de maio de 2021, a Receita Federal começou a cruzar novamente toda a movimentação bancária das pessoas físicas e jurídicas com aquilo que é declarado. Então, aí já sinaliza um baita de um problema. Não movimente nada na pessoa física, porque ali, se tu chega a ser autuado, tomar algum auto de infração, ali é muito maior, né, o valor do tributo. Então, eu estou começando, primeira coisa, abre um MEI. Começa um MEI, pequenininho, vai lá, abre um MEI. Por quê? O MEI, ele custa... Qual é o limite do MEI anual? R$81 mil por ano. Dá 6 mil e alguma coisa por mês. Dá 6 mil de faturamento por mês. Por mês. Então, claro, é um começo, porque geralmente a trajetória de uma empresa ou de alguém que está empreendendo, ela começa pequeno, será que vai dar certo? E o que acontece? Eu abrindo um MEI, eu posso transformar esse MEI em microempresa, optante do Simples, já no meio do exercício. Vamos resumir o assunto. Tu abre o MEI e começa a usar o MEI para passar a maquininha. Então, quem é maquiador, quem é cabeleireiro, quem tem um negócio artesanal, porque 6 mil por mês é um faturamento bem baixo. 6 mil por 30 dias. Exatamente. Dá R$200 de faturamento por dia, né? Então, tipo, um cabeleireiro, um maquiador, alguém dessa área já faz muito mais que isso num dia, né? E hoje em dia é impossível tu ter uma empresa e não ter uma máquina de cartão, né? Tu não vai faturar nada, porque ninguém mais tem dinheiro, né? Eu sempre incentivo muito o pessoal que me presta serviço olha, abre a MEI, faz a máquina de cartão. Esse é o empreendedor que fatura até R$6 mil por mês. Esquecendo esse caso, tá? E partindo já pro que eu perdi, lucro presumido? Não, o Simples. O Simples. Isso. Tá. Aí o que acontece? Bom, o cara foi MEI, ele já viu que, meu negócio está dando certo, eu vou crescer, né? Aí tu transforma a tua empresa MEI, tu permanece com o mesmo CNPJ, tudo, e aí eu vou ser uma microempresa, né? E vou optar pelo Simples. O que é o Simples? É uma tributação, ela é resumida, é uma tributação simplificada, mas se for ver a legislação, o Simples ele tem uma complexidade no Brasil, porque ele tem tabelas. Para o comércio, é uma tabela progressiva. Então, de 0 a 120 mil é uma alíquota de 6%. De 120 a 240, e assim ele vem crescendo numa progressiva de acordo com o teu faturamento. Mas então, ele vai só até 1.200.000 por ano. Não, ele vai 4.800.000. E como é que eu perdi esse Simples, gente? Não consigo entender. Aí é que tá. O Simples, ele te estabelece várias regrinhas, né? Ou seja, tu não pode dever, tu não pode ter uma dívida tributária, e muitas vezes uma guia, e aí entra naquele assunto assim, que eu acho bem interessante, do controle, porque as pessoas que têm acabam, uma guia ficou para trás. Então, nós monitoramos muito no escritório, por aquela correria do dia a dia, daqui a pouco aquela guia de janeiro de 2020, ela ficou... Chega lá no final do ano, acaba podendo ser excluído, por algum motivo, ou uma dívida de INSS. Então, o Simples, basicamente, o que tu vai pagar? Tu vai pagar uma guia do Simples, né, que ela vence no dia 20 de cada mês, né? Então, todo dia 20 vence essa guia, que é de acordo com o teu faturamento, aí tu já não é mais o MEI. Essa demônia aí que eu tava sempre viajando e às vezes tu que tinha que pagar para mim. Isso aí. E essa diaba que não faz atrasada essa guia. É muito legal nós entrarmos, porque assim,
onde que a contabilidade, que papel o contador 2021 ele exerce com o cliente, né? De que forma nós trabalhamos, o que era o contador, né? A maioria das pessoas tem o contador como um darfista, né? O cara que te manda uma darf, coisa. E o contador, eu venho estudando muito isso, venho ajudando as pessoas, as empresas, faz um bom tempo, desde 2018, 2019, eu comecei a participar de alguns grupos que não se conformam em ser um darfista. Não, peraí, porque nós temos habilidade para ajudar o empresário na gestão. Então, é aí que entra então o principal fator, né? Como é que eu vou ajudar o empresário na gestão? Faço a DARF, mando os documentos, só além disso, tudo começa num sistema gerencial. O empreendedorismo, sem, como é que eu posso dizer assim, a organização, né? Tu tem que ter um controle da tua empresa, dos teus números. Qual o meu faturamento, qual o meu custo, quais as minhas despesas. Eu estou ganhando, eu estou perdendo. Eu tenho que ter algum tipo de reserva. Então, a contabilidade, quando o contador assume esse papel de contador consultor, né, que é um movimento que eu faço parte no Brasil inteiro, é contabilidade consultiva, nós entramos para o cliente, instalamos vários sistemas de gestão, né, onde ali tu põe as tuas notas fiscais, porque tem que ter organização, tu tem que ter planejamento, tu precisa ter organização para que o teu negócio cresça. Se a gente começar a falar tudo que o empresário precisa para ter uma empresa no Brasil, a gente vai desanimar, galera. Entendeu? Não. Então, eu acho assim, por exemplo, no meu caso, né? Que tu já teve que me ligar e falar para mim, se tu não vier fazer uma reunião comigo, eu não vou mais ser teu contador. Isso, Porque eu simplesmente, quando chega o e-mail da Escorel, eu já penso, ai, meu Deus, vou ter que fazer um monte de coisa que eu não fiz o mês inteiro. Por quê? Porque eu, apesar de ter uma empresa grande, eu tenho uma empresa que funciona online. Então, eu tenho eu e mais 2 pessoas tocando a empresa. O foco do empresário, em geral, quero aí que o pessoal me ajude, né? Se eu estiver errada, sabe? Ganhar dinheiro, né? A gente não está preocupado em manter imposto em dia, em pagar essa DARF demoniada do dia 20. A gente não... Eu, Rosa, né, que tu sabe quantas vezes tu tenta falar comigo, e e-mail, e não sei o quê, e eu nessa loucura, eu tô preocupada em colocar dinheiro no meu negócio. Eu não tô preocupada se a DARF venceu, se não sei o quê. Eu não tenho nem tempo para isso, né? Então, o que a Mitra faz para mim hoje, tu faz para mim hoje, né? Tu me deixa tranquila para eu poder tocar o barco mundo afora, para esclarecer as dúvidas eventuais que eu tenho e para eu saber de que as coisas estão andando como elas têm que andar, porque eu realmente não sei nada da contabilidade da minha empresa. Eu tenho uma organização, né? Um planejamento, geralmente de crescimento, e quanto mais tu cresce, mais as suas despesas aumentam, né? Então, o que eu quero e todo mundo no Brasil inteiro quer, e nos Estados Unidos e na Europa e qualquer lugar do mundo? Pagar menos impostos. Eu odeio pagar imposto, eu pago porque sou obrigada, né? Pago porque eu sou obrigada. E acho que a maioria, quem é que adora pagar uma DARF de 7 pau? Ninguém gosta, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ir mais para esse assunto, assim, ó. Por exemplo, a gente pode abrir aqui. Eu tomei uma multa de 150 mil, né? Eu tomei uma multa. 150 mil foi, né? Eu não tenho aqui, mas eu tenho impressão, eu lembro deste caso. Por quê? Porque eu fiz um carnê-leão com a outra contadora antes de ti, lembra? Gente, escutem essa história, porque essa história aí é babadeira. Eu tinha uma contadora antes do Rodrigo e eu declarava carnê-leão R$2.500 por mês. Escutem essa história. Eu declarava esse valor, então eu pagava R$2.500 por mês todo mês. Quando a gente fez a transição de contabilidade,
a contadora de lá não mandou mais as DARFs, né? Referente ao ano, porque o imposto de renda tu paga vencido, né? Tu paga, por exemplo, eu estou pagando o meu imposto do ano passado este ano em 12 vezes, sei lá quantas vezes é o Carnê-Leão, né? E aí, quando a gente fez a transição, a contadora não me mandou as DARFs. E a minha dívida com imposto de renda declarada era 2.000 vezes 12. Eu não sei quanto é que é, tipo... 24? 2.000. Eu fiquei 4 DARFs. 4 DARFs para pagar. Eu levei uma multa de 150 mil, gente. Sim, porque aí vem multa de ofício, que chamam, por isso, e era tributado na pessoa física. Então, eu acho, assim, uma das coisas que nós temos que fazer é sentar com o cliente e ver a melhor maneira, né, de pagar menos impostos e não deixar na reta, digamos assim, né? Deixar qualquer furo, porque muitas vezes a maquininha, tudo que se fatura numa máquina, ela é informado. Se eu opto por declarar na pessoa física, é 27,5%. Então, quando nós optamos, né, por pagar o imposto correto, eu não falo nem menos, porque parece assim, nós vamos pagar aquilo que não está dentro da lei. Não, nós vamos pagar o menor imposto de forma correta. O menor imposto que a gente conseguir pagar, né? Isso. Declarar. Por quê? Porque o que acontece? Na minha opinião, né? Eu hoje declaro tudo que eu ganho. Porque o que bota na cadeia é sonegar. Declarar imposto e não pagar não dá problema nenhum. Dá um problema sim, que agora a Receita Federal está protestando as pessoas que devem imposto, né? Para obrigar a pagar, porque fica com o nome sujo, não consegue mais usar o banco, não consegue mais usar nada, então eles estão protestando o nome. Mas também declarar não significa que a pessoa vá pagar. Correto? Tu pode declarar. Exatamente. E, assim, eu tenho atendido muito o pessoal da internet, então, cursos, mentores, mentorias, né, que o pessoal anda fazendo. E aí, o que nós criamos? Várias estratégias. Eu preciso saber quem são os clientes, né? Quem são meus fornecedores, entender o processo do cliente. Por isso, essa proximidade, a reunião. Hoje, assim, eu tenho uma estrutura online muito boa para reuniões online, atendo pessoas de todo o Brasil. Tu vê, está no México. Nós fizemos uma reunião online e eu posso te dar várias diretrizes. Então, acho que essa proximidade aliado à tecnologia para que se pague o menor imposto dentro da legalidade. Eu acho que esse fica o maior X da questão. E vamos falar assim, ó, que se declare, né, o menor imposto e que se pague o dia que tiver dinheiro. Porque, vamos ser bem realistas, né? Os últimos 2 anos não foi fácil. Entendeu? Exato. Entre todas as contas que eu tinha para pagar na minha empresa, entre pagar pagar meu funcionário, pagar não sei o que, a última coisa que eu pensei na minha vida foi em pagar o governo. Exatamente. E aí nós vimos parcelamentos, né? Que nós sempre tínhamos refis, e aí o governo adotou essa questão assim, nós temos cada refis desse que sai, que na verdade não é um refis, um benefício, porque muitas empresas tiveram um impacto grande com a pandemia, outras tiveram crescimento, mas o governo assim não tem uma parceria, digamos assim, de apoiar o empresário, porque o pequeno empresário no Brasil ele é fundamental para a produção de emprego, então ele tem um papel social muito mais do que lucrativo para o governo, né? Então, tu sabe o que eu sinto? Tu sabe o que eu sinto? Eu sinto que o governo, em geral, trata o empresário como inimigo. Sendo que nós somos os maiores pagadores de impostos, né? Exatamente. Somos os maiores, porque a gente paga imposto do imposto do imposto. Tipo, aquele dia que eu sentei contigo que tu começou a me explicar, eu falei, nem quero saber, porque eu tô ficando com ódio de ter que pagar tanta coisa. Tipo, vamos agora para a parte de funcionários,
né? Sim. O refis sai há quanto tempo? 5 em 5? O refis? O refis. Esse ano, até antes do governo atual, vinha de 2 em 2 anos, né? 2 em 2 anos tinha um refis que englobavam todas as dívidas das empresas. E agora, esse ano, nós temos alguns parcelamentos especiais, até está tendo um, mas são dívidas da Procuradoria. No final do ano passado, saiu um para impostos devidos a mais tempo, impostos que já estavam, dívidas antigas, mas aquele refis que nós tínhamos de 2 em 2 anos, ele não saiu assim, que é aquele refis assim, ó, alto e claro, né? Uma coisa bem simples, né? Ó, pode parcelar todas as tuas dívidas em até 120 vezes, tu tem 90% de desconto na multa e nos juros, porque a multa e os juros que o É o governo que aplica mata, né? é muito alto. Então, Muito alto. dá em torno de 60%. Eu deixei de pagar 100 mil reais, agora eu estou devendo 160, 170 mil. Então, é um juros, ele é mais alto. Claro, a dívida do governo ela é corrigida a 1% mais Selic. A Selic estava bem baixa, que é o índice que o governo usa para E que atualizar está suas dívidas. quanto? 4,5% ao ano agora? Então, a Selic já está, mas é 1% mais Selic, dá 1 e alguma coisa. Mas a Selic chegou a estar 2% ao mês, mais 1%. Então, estava dando 3% a correção da dívida do governo, enquanto tu conseguia dinheiro no banco a 1,2%. Então, opa, peraí, eu pego o dinheiro no banco, quito meus impostos e acabo com essa sangria, né? Então, qual juros é melhor? E aí que vem a reunião, aquela periódica com o contador, me ajuda. Qual a minha estratégia? Porque, cara, por que tu está deixando Selic a 2% mais 1% se o banco te oferece a 1,2%? Então, pega o dinheiro. São coisas estratégias financeiras e econômicas que nós temos que analisar. E depende, agora a Selic baixou. Então, está valendo a pena dever para o governo, entre aspas, né? Valer a pena nunca vale, mas agora aquele refis, ele está para sair, ele vem, mas não veio o refis novo. Creio que época de eleição, o ano que vem, quem sabe o governo não presenteia, né? Essa questão de Até porque viabilizar. a gente nunca teve um governo tão focado no empreendedor, né? Bolsonaro pode ter todos os defeitos dele, mas ele é um governo que apoia os empresários, diferente do governo PT, que odiava os empresários, que a gente é explorador, que a gente é... Bom, enfim, não vou entrar em política, que eu fico muito nervosa. Mas agora vamos para a parte de contratar um funcionário, que Sim. essa parte me deixava, assim, de cabelo em pé. Então, para ser uma conta rápida, para todo mundo entender, se eu pago R$ 1.200, que é um salário mínimo, para o meu funcionário, quanto eu tenho de carga tributária em cima disso? Veja bem, carga tributária em torno de 35% diretamente entre os impostos de FGTS, INSS, mas a questão de 13º e férias. Agora, existem vários custos que eles não estão diretamente, não é um imposto, né? Que é 40% da multa do FGTS que vai ser lá quando tu demite o funcionário. Então, assim, ó, conta rápida. Custo, se eu pagar 1.200, o meu custo total, global, até a rescisão, faltas, calculando tudo, isso dá em torno de 100% a 119%, dependendo do ramo de atividade. Então, se eu pago 1.200, eu vou pagar 1.200 de custo. De custo. Seja ele agora, porque quando for rescindir este contrato, tem uma multa sobre o FGTS dele de 40%. Né? Isso vai ter que entrar neste custo agora. Então, se nós calcularmos todo o custo, por isso que se fala, é 100%, né? Porque no 100% nós estamos falando da despesa que tu vai ter, né? Não vai ser agora, mas vai ter essa despesa. Então, vai ser 100%. 1.200, cara, o teu custo vai ser 2.400 com esse funcionário. É uma carga muito alta. Então, se tem uma secretária que eu assino a carteira dela com 1.200, eu vou ter mais 1.200 de taxas, impostos, fundo de reserva, de despesa. Então, a minha funcionária ela vai custar 2.400. Isso. E aí
coisa, uma questão que assim, ó, é muito complicado isso no Brasil, porque daí, assim, com a lei da liberdade econômica, né, desse governo, permite algumas coisas. A pejotização que se fala, que é o que? É tu contratar alguém como PJ na tua empresa. Claro que não é Deixa eu bem falar assim. sobre isso. Deixa eu falar sobre isso agora, tá? Que foi uma coisa que eu fiz esse ano. Eu não é contratar uma pessoa como PJ. Eu posso sugerir para minha secretária que ela abra uma MEI, correto? Nós duas fizemos um contrato de prestação de serviço com início e fim. Pode colocar bonificação para ela não ficar sem o 13º, porque o povo até abre mão de ter carteira assinada, mas ninguém abre mão da porcaria do 13º que só existe no Brasil e em meia dúzia de outro lugar, porque aqui no México e nos Estados Unidos, você trabalha, você recebe. Você ficou doente, você vai ter que pedir ajuda do governo, porque a empresa não fica te pagando para tu ficar em casa, né? Isso de fazer a MEI e ter a funcionária impede que ela me coloque na justiça declarando que ela era minha funcionária e que eu pedi para ela fazer a MEI e eu sofra todas a injustiça do trabalho, né? Porque eu nunca vi uma justiça que todo mundo que entra ganha, né? Aliás, de mim não ganhou, né, Rô? Cara, aquele vídeo ganhou de mim, né? Aí eu falei, Deus, se eu sou tua filha e esse homem me tirar R$1, eu vou virar discípula do demônio. Porque... Que legal. Não, essa história, meu Deus do céu, olha, que coisa, assim, sabe? Hoje eu recapitulando nossa história, eu pensando, meu Deus, como os casos absurdos acontecem, mas eu tenho uma coisa aí para a gente conversar sobre isso. Vamos, a PJ, né? Vale a pena? Vale a pena. Por quê? O que acontece? PJ, vamos começar lá. A CLT de 1946, a relação de trabalho que nós tínhamos em 1946, ela é completamente outra de 2021. Precisamos entender. Isso não o empresário, assim como o funcionário, o trabalhador, porque, cara, o que eu quero? Eu quero trabalhar, ter rendimentos e ganhar. Então, eu vou trabalhar para a Rosa, eu vou trabalhar para o Rodrigo, eu vou trabalhar para a empresa XPTO e eu vou ter um ganho maior. Eu emito nota para a Rosa, o que ele vai fazer? Serviço de secretário, né? Então, eu vou cuidar das tuas contas, eu vou cuidar da tua agenda, eu vou fazer isso. Mas, cara, tu pode, o trabalho não mata. Então, o que acontece? Que nós temos que ter um cuidado, porque essa linha é muito tênue da pessoa jurídica, que ela trabalha todos os dias na tua empresa, né? Ela trabalha aqui dentro da minha empresa, ela trabalha mais de 3 vezes por semana aqui dentro, né? E ela tem a subordinação minha. Então, aí começa a complicar. Então, para nós viabilizarmos a pejotização, é interessante trabalho por tarefa, o trabalho em home, porque o compromisso do empregado, de quem trabalha, ele não pode ser com um fundo de garantia com uma estabilidade. Que estabilidade é essa? Estabilidade é dinheiro no bolso. Então, no momento que essa PJ trabalha com você, mas ela não é só tua funcionária, ela pode trabalhar em outras coisas online. Então, aí tu começa a descaracterizar esse misticismo que o funcionário tem de vínculo trabalhista. O que é vínculo trabalhista, né? Então, é muito importante... Vínculo trabalhista, na minha opinião, tá? Desculpe te interromper. Vínculo trabalhista é assim, é aquele filho da mãe que não quer trabalhar e que só quer ter direito. Entendeu? Porque todo mundo que eu botei na minha empresa, e tu sabe, porque eu demiti um monte de gente e eu paguei rescisões de valor de mais de R$50 mil. Tu sabe disso, porque foi tu que calculou, eu queria morrer, porque eu falei pra ti, eu nunca mais vou ter um funcionário na vida, né? Eu acho que quando a pessoa ela tem um comprometimento com o futuro dela, de ela saber que hoje ela está com a Rosa Leal e com o Rodrigo, mas que ela vai constituir conhecimento e amanhã ela pode estar num outro lugar e no futuro ela pode ser dona do negócio dela, né?
Essas pessoas que têm essa visão, elas aceitam a CLT, a MEI, né? PJ. A PJ, porque elas não querem ter a carteira de trabalho delas assinada com R$ 1.200. Sim. Que é um salário mínimo. Exatamente. Não querem queimar a carteira, né? Já aquelas pessoas que, né, que acham que o sistema tem que sustentar elas, né, que ela fica doente e eu tenho culpa, só que eu tô sendo funcionário da minha empresa. E quando eu fico doente, chega no dia 30, a galera quer receber, amor. E se eu estiver lá no hospital entubada, eles vão começar... Ai, vou botar o advogado, vou botar na justiça, porque eu não importa se eu tô morrendo, eu vou ter que pagar todo mundo, né? O negócio funciona assim. Então, eu acho que essas pessoas que querem muita garantia... Porque a gente sabe, né, Rô? Tem gente que fica 8 meses num trabalho a pau e corda para ficar 6 meses em casa recebendo seguro, aquela bosta lá que o governo dá, que eu não sei o nome. E, cara, o cara trabalha 6 meses por ano e 6 meses ele fica naquele negócio que eu esqueci o nome. Seguro-desemprego, né? Seguro-desemprego. E quanta gente vem trabalhar comigo no seguro-desemprego e fala para mim, olha, eu não quero que assine minha carteira porque eu estou recebendo seguro-desemprego. Entendeu? Aí eu falo, olha, eu não vou fazer isso, porque depois, no futuro, tu vai usar isso contra mim. Exatamente. E eu conheço um caso que a pessoa fez isso, a outra botou na justiça, ele colocou no processo e teve... E a Ministério Público processou ele e ele teve que pagar um monte de cesta básica. É um grande problema, porque o que é isso? Isso não é Não o dá trabalho. para negociar com o funcionário. Não dá para negociar. O funcionário é inimigo pago. É isso. Porque assim, quantas horas tu te dedica por dia? A tua cabeça está 24 horas pensando no teu negócio. Qual a estratégia? Então, essa mentalidade do empreguismo, de ter assim, eu tenho um emprego, estou de carteira assinada e estou aqui jogado na sua... Cara, isso vem contra ao que nós estamos vivendo, porque assim, nós estamos vivendo uma era onde que tu consegue produzir conteúdo, tu consegue ter ideias, vai lá, faz alguma coisa. Então, e fica a dica para as pessoas, cara, tu pode trabalhar num lugar, trabalhar com alguém, porque é aquilo, assim, nós temos em torno de 45, 46 colaboradores. Não trabalha para mim, trabalha comigo, porque aprende, eu te ensino, eu passo, eu tô com 2 funcionários meus aqui para me dar uma... E eles estão cansados de ouvir isso. Trabalha comigo, vamos crescer. Tu tá aprendendo hoje, amanhã tu sai daqui, tu põe o teu escritório, eu viro teu mentor, eu te ajudo. Eu tenho funcionários que saem daqui, eu viro o mentor dos caras, vai lá. Então, só tem que trabalhar. Não é uma coisa assim, eu quero os meus direitos e quero... Então, assim, geralmente quem tem essa mentalidade de crescimento, de prosperidade, não está preocupado com uma assinatura numa carteira de trabalho. Cara, eu vou trabalhar contigo, eu não vou botar na justiça. Porque, claro, nós temos mal empregadores que não pagam nada. Não, mas peraí, o cara pagou tudo certinho, toda a rescisão, tudo certo. Por que vai botar na justiça? Isso era uma prática muito comum e vem diminuindo, porque a justiça do trabalho ela ficou menos tola, né? Porque, eles era muito assim, tu entra pedindo qualquer coisa, mesmo sem ter direito nenhum e ganhava alguma coisa. Mas por isso que eu te falei do negócio do contrato, porque a pessoa que me colocou na justiça, ela era terceirizada. E ela era terceirizada da minha irmã, de 1.000 pessoas, né? E trabalhava para pessoas que eu indiquei, tinha contrato. E o cara falou assim para mim, tu é rica, eu vou te colocar na justiça, tu me dá aí uns 10 mil para tu não ter que vir na audiência, porque tu mora em Miami. Sim. Nesse nível, entendeu? Tipo assim, no nível de, vou botar ela na justiça porque eu vou ganhar aí uns 5, 10 mil, qualquer coisa. Pra mim já é bom, entendeu? Eu fiquei muito traumatizada, né? Na época da bracelete, porque, pelo amor de Deus, né? Era só problema de gente colocando isso. E o que acontece? Daí o empreendedor, tu tá com todo o gasto, tem boas ideias, mas assim, chega na hora de contratação e funciona assim, será que é isso que eu quero? Olha a responsabilidade que eu vou ter. Então, isso vem contra o crescimento, contra o empreendedorismo e contra a prosperidade. Então, nós temos que ter um método mais acessível para que se possa
trabalhar, né? Pode contratar uma pessoa como PJ. Hoje é possível, não de todas as maneiras, assim, põe um funcionário dentro da tua empresa, ele vai trabalhar todos os dias e vai te emitir uma nota. Não é bem assim, mas nós temos uma flexibilidade um pouco melhor, né? Então, um contrato, essa pessoa vai trabalhar para outras pessoas, ela pode fazer o horário dela, trabalhar em home. O trabalho em home é uma coisa que vem muito bem para isso, né? Porque e o trabalho em permite... home, ele economiza o dinheiro da empresa, né? Porque, tipo assim, só de passagem de ônibus é R$ 230 por mês que tu economiza, né? E a própria luz, os gastos. Então, claro, a empresa participa, tem várias questões do home office assim, que se faz com que a empresa participe na conta de luz. Então, mas fica mais barato de qualquer forma também, mais acessível, não vou dizer barato, mas mais acessível para a empresa e para o trabalhador também. Bom, tem funcionários aqui que preferem não trabalhar em home, não, eu quero trabalhar. Eu tenho 2 filhas pequenas e elas, meus amores, e elas não me deixam trabalhar em casa. Então, toda a pandemia eu vim para o escritório, porque aqui é o meu local de trabalho em casa, né? Mas cada pessoa, né, tem como se adequar à realidade. Então, acho que já eu tenho um escritório, sempre tive escritório, e eu acho que se eu fui 10 vezes no escritório de Porto Alegre, foi muito. No teu, eu acho que eu fui 2 vezes, uma porque tu me obrigou, e a outra porque eu fui fazer a rescisão dos funcionários. E no meu escritório, agora que eu tenho em Porto Alegre, é o que eu mais vou, que sei lá, eu vou, né? E o de Porto Alegre, nunca fui, eu tive um no Rio, 2 anos, eu fui 4 vezes. Por quê? Porque eu prefiro pegar o meu telefone, sentar num restaurante, trabalhar, porque eu vou estar vendo gente e eu posso fazer mais negócio. Eu não tenho perfil de ficar trancada numa sala sentada. Primeiro que eu não tenho nem perfil de ficar sentada, porque eu sou muito ativa, né? Então, eu acho que a pandemia também nos ajudou nessa mostra de que a gente pode fazer muitas outras coisas e de que a gente não precisa bater ponto para ser produtivo, né? A Tabata Cardoso, ela mandou uma pergunta aqui para nós. Mas assim, cada vez mais... Alô? Oi? Câmbio. Oi. Deu uma cortada aqui para mim. Deu uma cortada. Voltou? A conexão voltou. Isso. A Tabata Cardoso mandou uma pergunta para nós. Finaliza aí para a gente responder a perguntas do pessoal. Tá. Posso falar a pergunta dela? Pode falar, estou ouvindo. Uhum. Abrir serviço de secretária remoto. O melhor é fazer contrato de serviço ou cobrar separadamente? O que acontece? É interessante um contrato de PJ, né? No sentido de pejotizar uma secretária remoto, tipo isso? Isso. Será que é? Então, eu não entendi muito bem. Tabata, refaz a pergunta para nós aí, amor. Eu acho que ela quis dizer que se é melhor ter um serviço de secretária remoto. Eu não entendi muito bem a pergunta dela também. Eu acho que assim, deixa eu expor aqui. Eu tenho clientes, né? Eu atendo, nós temos uma carteira lá de 350 clientes. Eu tenho um contrato de prestação de serviço com os meus clientes. Nesse contrato estabelece não o meu horário, não estabelece onde que eu vou trabalhar, mas estabelece as minhas obrigações, né? Então, eu posso ter um contrato com uma secretária remoto, né? Onde vai ter quais os teores. É um contrato de uma PJ para uma pessoa física ou jurídica, mas eu sou uma PJ, sou um secretário PJ. Ali vai estar a obrigação. Cara, tu tem que cuidar da minha agenda, tu tem que preparar as minhas reuniões, tu tem que fazer isso e tal. Se tu não fizer isso, tu tem essa penalidade porque como se fosse um escritório, um terceirizado. Então, é Sim. bem possível este caso, porque a pessoa vai trabalhar de forma totalmente remota, ali, tudo remoto, como eu vi ali, né? Então, ela trabalha tudo remoto e ela pode prestar serviço para mais de uma pessoa, né? E eu acho super boa, super legal essa ideia. Secretário, eu sou uma empresa de secretariado. Como assim? Cara, tem problema de agenda.
do Google. Eu tenho aqui a Raquel, que trabalha comigo, né? Nós trabalhamos junto, mas é possível com tantas startups que o cara não sabe onde que tu vai estar. Eu não tenho um espaço físico. Então, é possível eu ter alguém que vai cuidar da minha agenda, que vai cuidar, mas por tarefa. A tua obrigação é essa. E tu tem que fazer isso, e eu vou te pagar isso por tantas horas, nós vamos estabelecendo. E é bem possível ter sem que esteja um vínculo empregatício, que tu tenha que chegar aqui, bom, hoje não tem nada para fazer. Aí tu vem para cá e vai ficar me olhando. Para quê? Vai trabalhar para outro, vai vender vai vender o teu serviço para alguém que está precisando nesse momento. Aí tu imagina, Sim. o cara vai ganhar R$1.000 para trabalhar contigo. Então, mas se ele tiver 5 pessoas, ele vai ganhar 5.000. Aí eu te pergunto, cara, tu quer ganhar R$1.000 para trabalhar para uma pessoa e trabalhar num ritmo devagar? Ou tu pode trabalhar para 5, trabalhar num ritmo legal, só que tu vai ganhar R$5.000. Tu vai ganhar 5 vezes mais. Então, é isso que eu acho muito interessante. E aí esse cara, ele não quer botar na justiça, não, ele quer ganhar 10.000. Bom, agora eu vou botar mais Porque uma ele pessoa. é uma empresa, né, Rodrigo? Ele não é um funcionário da Rosa, um funcionário do Rodrigo. Ele é uma empresa e ele resolve os problemas da Rosa, resolve os problemas. Eu sempre conto uma história, que eu não vou contar hoje, porque é muito de uma amiga minha que foi morar em... Eu já contei essa história no Instagram, quem me segue conhece. De uma amiga minha que foi morar em Miami estudar, e aí ela falava para os bof que ela não fazia nada, e os bof não queriam saber dela. Aí eu falei para ela, faz um cartão fake aí, um cartão de visita, vamos no office, tipo, faz que tu é decorador, design de interiores. Gente, a mulher casou com o americano, se formou em design de interiores e nunca ganhou tanto dinheiro na vida. E da turma que morava em Miami, ela é a única que ficou, porque eu falei para ela, tipo assim, eu falei para ela fazer uma mentira, e aí ela deu o cartão dela na balada e o cara contratou ela para fazer um apartamento e ela não tinha a menor ideia. Eu vai pro Google, minha filha, te vira, vai lá aprender, pega uma trena média, compra o sofá pro cara na IKEA, sabe? Então, tipo assim, tem muitas maneiras de trabalhar, né? De fazer dinheiro. E ali nasce a empreendedora, o empreendedorismo. Ela prestou esse serviço de uma coisa que começou com uma, né? O propósito seria outro, mas, opa, peraí, mas aqui tem uma oportunidade. Então, viu a oportunidade, começa a trabalhar por ali e ali tu vai empreendendo. Então, eu acho que essa questão de empreender, né? Eu sou muito incentivador do empreendedorismo. Cara, vai empreender, tentativa e erro, só não para. Claro que o ritmo é diferente. O teu compromisso não é com o relógio ponto. O teu compromisso são tarefas, tu tem que vender, tu são precisa... as atividades da empresa, né? Exatamente. Precisa fazer a diferença onde tu está. Trabalhe com pessoas, não trabalhe para pessoas, né? Então, se a tua secretária vai trabalhar, aprende alguma coisa com a Rosa, ao invés, porque tem aquele cara, o líder negativo também, né? Que assim, em todo lugar que vai trabalhar, o chefe é ruim, como é ruim, como você... Cara, tu reclama, né? Então, pessoas que reclamam de tudo, então por que tá trabalhando aqui? Não reclama, vai lá. As pessoas que gostam de complicar, né? Elas têm Sim. o problema, elas têm que apresentar uma solução e elas ficam complicando, não resolvem nada e acabam trazendo problema para dentro da empresa. Eu fiz uma estratégia bem assertiva para contratar a minha equipe nova, a equipe que trabalha para a coleção da Daniele Vinitz, né? Que é o meu último lançamento. E eu botei um anúncio no meu Facebook. Peguei o meu Facebook e escrevi, preciso de uma secretária, faz tudo, vai ganhar mal, vai trabalhar muito, mas é assim, é isso. Quem quiser, me chama. Gente, o perfil das pessoas que vieram, eu fiquei chocada. Tipo assim, tem uma menina que está na minha empresa, a Marjorie, ela tem 18 anos, que eu gosto de pegar novinha, né? E as minhas funcionárias trabalham 6 horas, porque eu acho que é mais barato, eu acho que é mais produtivo, porque, né, se tu, por exemplo, eu trabalho 24 horas, mas eu tenho tarefas para fazer, eu nunca tenho nada para fazer, porque eu sempre termino meu dia e zero as tarefas. Então, eu sei que 6 horas bem aplicadas, sem ficar no WhatsApp, sem ficar no Facebook... Né? Botei uma câmera na frente dela para ela saber que eu tô aqui, mas que eu posso qualquer hora entrar e ver, né? Pela câmera. E eu fiquei impressionada com essa juventude
que quer trabalhar, que precisa, que mora com o pai, com a mãe, que não tem aquele peso daquele monte de conta para pagar. E, cara, a guria, ela aprende tudo que eu ensino. Primeiro que eu não tenho nem muito saco de ensinar muita coisa. Eu larguei ela lá dentro da empresa, falei para ela, tá aqui o que tu tem que aprender, tá aqui tudo gravado em vídeo, tá nesse grupo, entra aí, se tiver dúvida, me liga, vamos aprendendo conforme o dia a dia. Pô, a guria tá indo super bem, sabe? Então, eu acho que às vezes... eu ficava naqueles grupos, né, procurando pessoas para trabalhar. Vinha cada uma, assim, para mim, que eu pensava, meu Deus, eu preciso de pessoas que estejam conectadas comigo, sabe? Que saibam quem eu sou, que saibam a diferença que vai fazer na vida delas, trabalhar comigo, né? Tipo assim, a pessoa entender que aquilo ali não é um emprego, mas é um botão de conexão para qualquer coisa que ela quiser fazer no futuro, porque ela vai ter no currículo dela que ela trabalhou com uma pessoa que tem um currículo bom. Então, eu tô super feliz com a minha equipe, mas eu fiz completamente diferente. Antes eu tinha a Hunter, que era a Camila, que foi quem nos apresentou. Eu tinha não sei quem, eu falei, cara, não tô mais afim, não quero ficar fazendo entrevista com ninguém. Botei um anúncio no Facebook para não aparecer ninguém. Apareceram umas 150 pessoas. Então, eu acho que tem aí uma gama que está querendo, entendeu? Exatamente. E aí, ó, a Deise Nara, coach, beijão para ti, Deise. A Deise me ajudou muito aqui em fazer os processos, né? Fazer o processo com as pessoas, conscientizar as pessoas da importância que tem a empresa prestar um bom serviço, se envolver, saber, porque tu liga para tirar uma dúvida. E se a pessoa que trabalha comigo, ela fala assim, ai, eu não acredito que a Rosa, eu já expliquei 10 vezes e a Rosa tá me ligando de novo. Cara, tu explicou de alguma forma que ela não entendeu, então tu explicou, tenta vir por um outro ângulo, tenta arriscar, porque o empresário tem dificuldade, a legislação ela é complexa e o empresário ele está preocupado em ganhar dinheiro. Agora, toda essa questão, as pessoas que trabalham na minha equipe dentro do escritório de contabilidade, ela tem que ter a consciência de o cliente vai chegar com um problema e nós teremos a solução, ponto. É isso. Então, essa conscientização das pessoas de saberem onde estão inseridas, isso é muito importante. E a Deise fez. Hoje nós temos um processo todo digital aqui, então, porque eu tenho 2 escritórios, um sabe que é a Escorel, que eu trabalho mais com meu pai, aqui a Mitra eu vou inovando nas tecnologias por que eu botei 2 escritórios? Porque aqui eu consigo errar e acertar mais rápido, porque eu acho que a grande coisa é essa, busca a tecnologia, existe inteligência artificial não para substituir as pessoas, para nos facilitar as rotinas do dia, então, nós temos essa questão da inteligência artificial, ferramentas de todos, mas a humanização ela é muito importante. Liga para o cliente, explica, ele tem que entender, está consciente. Então, isso é muito interessante no que nós temos hoje. E o foco na gestão, foco no empresário. Fazia tempo assim que nós não temos uma reunião, aproveitar o gancho, eu quero uma reunião contigo para questões estratégicas, para eu poder te apresentar tudo que eu tenho a oferecer para os funcionários, né? Nós temos muitas ferramentas digitais, são muito legais. E eu sou um entusiasta disso, assim, da tecnologia, né, para as notas fiscais, para o controle. Quando tu me conheceu, tu nem Instagram tu tinha, tá? Exatamente. Por isso que eu falei... Exatamente. E eu, em 2014, te falei, não vai ter jeito, negão. Tu vai ter que entrar para a internet. Se não for por bem, um dia tu vai entrar por mal. E tu, assim, ó, para mim, tu é um exemplo disso, de superação, de empenho. Os empresários, né, as pessoas, elas nos motivam. E tu é uma pessoa que me motiva muito, sabe? Porque assim, eu tenho medo, eu não quero gravar. Cara, começa. Uma hora tu vai perder o medo. Vai, sabe? Isso é muito importante, isso é muito legal. Então é um exemplo, porque eu te via isso lá em 2014, 2013. A Rosa virando tudo de cabeça para baixo, botando para direita, mas essa mulher é maluca na questão do empreendedorismo. Assim, cara, estou em Miami. Rodrigo, tu não sabe o que eu estou fazendo, eu preciso estar aqui, eu tenho que fazer isso, meu público está aqui. Então, isso é muito legal, assim, porque isso dá um gás, né? Conviver, ter a oportunidade de poder conviver com uma pessoa como tu, que tem essa vibração, e assim, ó,
Não importa quantas vezes tu vai cair, vai de novo, vai de novo, vai de novo. E, cara, tá aí, sabe? Prosperidade, fruto do teu trabalho, do teu empenho, da tua dedicação, da tua pontualidade, uma disciplina. Então, tudo aquilo que a gente que precisa, que é muito normal hoje, em 2021, a Rosa já tinha lá em 2014. Cara, pontualidade, faz isso. Se tu te comprometeu, tu cumpre, tem que cumprir. Comprometeu com o cliente, manda, faz. Então, essa rigorosidade nas coisas. Então, assim, nós temos muitos treinadores, e eu mesmo tenho meus treinadores de alta performance. Eu acho muito legal isso, porque nós temos que ter performance. E tudo que nós estamos falando, empreendedorismo e performance, tu viu que ela está vinculado a desempenho, a resultado, e não está vinculado a CLT. Em nenhum momento você fala, o que tu pretende da tua vida? Eu quero ter umas... Que isso é um discurso de 1950, 1970, quem sabe garantia. até 80. A pessoa quer ter garantia, ela quer ter uma garantia, ela não quer ter um emprego, um trabalho, filho, né? Exatamente. Tenha uma garantia. Que garantia, cara? Tu pega, eu não estou com a minha carteira de trabalho, está lá no outro escritório. Eu pego aqui... Tem um concurso público, que daí vai estar garantido. Carteira de trabalho em branco, eu não quero carteira de trabalho, eu recolho meu INSS, mas é que assim, a carteira de trabalho, ela vai te limitar. E muitas pessoas com uma capacidade, eu trabalho com muitas pessoas, cara, os caras têm uma capacidade gigante, o que tu quer aqui comigo? Mas vai empreender, meu velho, eu tô contigo. Então, não tenha medo de empreender. Eu te ajudo a empreender. Eu não sei por onde começar. Me procura, Rodrigo, Patrícia, eu vou te ajudar. Vamos começar do zero, vamos começar do MEI, né? Empresa do simples, mas organização, controle e planejamento, no que diz respeito à contabilidade, a controles, a estratégia financeira, né? Então, eu sou um entusiasta do empreendedorismo. Cara, vai empreender, eu te ajudo. Mas eu não sei como fazer. Me liga, entra, eu amo o que eu faço. Empreendedorismo. Agora, ser um darfista, putz, daí não, eu quero que tu cresça, que tu tenha ideias, né? Agora, quais os impostos, vamos organizar quais os impostos que eu pago, como eu pago, qual a alíquota, como eu vou pagar menor. E o sistema tributário do Brasil, ele é tão complexo comparado ao México, Estados Unidos, toda a América Latina, e o Brasil é uma ilha tributária, porque todos trabalham com o mesmo princípio de valor agregado, né? Que é o IVA. Pega a América Latina, Uruguai, tudo a mesma coisa. O Brasil é uma ilha, porque ele tem a legislação do simples, do lucro real, do lucro presumido. E aí é uma complexidade que, se eu começo a falar sobre todos, fica um assunto chato, pesado, onde ninguém vai entender. Nem queira falar comigo, eu vou encerrar a live, porque eu odeio falar desse assunto. Sabe que tu não consegue falar comigo, né? Eu falo por isso que eu digo, eu treino, eu sou um treinador de empresários. Então, Rosa, o que tu faz? Rodrigo, eu vendo óculos, eu faço isso, a minha linha de óculos, joias, tal. Bom, tá. Aí eu vou te procurar tirar da complexidade uma explicação mais simples possível, que tu possa entender para o teu ramo de atividade. Esse é o meu, descomplicar, né? Esse é o meu lema. Então, e tem muitos contadores, assim, aquele cara mofado, que trabalha, não falando mal dos meus colegas, pelo contrário, porque, por um lado, que tem esses contadores tradicionais, existe essa linha de contadores que ajudam os empresários a crescer, e eu não posso falar de DCTF, ECD, ECF, isso é problema meu, entendeu? São questões, obrigações acessórias que o contador tem que saber, porque se eu começo a falar uma linguagem técnica demais, cara, ninguém vai entender, então não adianta. Na realidade, todo mundo quer a solução para os problemas, né? Exatamente. Que é o que eu tenho contigo. Exatamente. Eu falo, não sei, não quero saber, estou indo para o México, é tudo contigo. Eu me lembro que quando eu morava em Miami, eu fiquei sem conta no Banco do Brasil, eu te liguei, cara, se tu não pagar esse negócio para mim, eu não vou pagar isso daí, porque eu não consigo pagar em banco nenhum, porque eu só podia pagar na Caixa Econômica Federal. Eu tenho um imposto e eu só posso pagar no Banrisul. Daí eu não vou abrir uma conta no Banrisul para pagar essa... Eu já não tô afim de pagar. Aí eu vou ter que ir lá no Banrisul pagar. Mas não vou mesmo, não vou pagar. Né? Porque além da complexidade, ainda tem toda a função que tal. Tem um negócio que só paga no Banrisul, tem outro que só paga na Caixa Econômica Federal, tem um que não paga na internet.
nem a pau, não paga na internet, sabe? Então, é difícil, tem que querer muito pagar imposto. E agora agora a Receita Federal tirou o código de barra dos carnê-leão. Tirou o código de barra, não paga mais por Tem que pagar por aquele número desgraçado lá. E aí tu tem que preencher a DARF. Tu tem que ir lá e preencher a DARF dentro do sistema do banco. Cara, aquilo ali aumenta o erro, né? Porque, cara, tu errou uma vírgula ali dentro, o teu dinheiro vai para outro lugar. O dinheiro fica, aquele imposto fica em aberto, tu pagou aqui, e aí gera uma redarf, que os contadores, né, sabem o que é. Então, para quê? Né? E parece que o pessoal muitas vezes pensa assim, por que simplificar se eu posso complicar? Né? Essa é a visão, muitas vezes, governamental. Rosa? Ela caiu. E eu tô... Mas então, deve ter algum problema de conexão, será por lá? Caiu. A Rosa saiu. Tá, eu vou chamar ela aqui de novo. Ajuda aqui, meu velho. Aqui, né? Oi! Pronto, voltamos. Voltamos, caiu. Isso. Mas a complexidade de guias que tu paga somente num banco, tu só pode fazer... Então, por que facilitar se eu posso complicar? Às vezes o governo pensa dessa maneira, né? E aí existe, hoje, uma coisa que é muito legal dentro dos escritórios, que é uma coisa que nos Estados Unidos já tem muito, que é o BPO financeiro. O que é BPO financeiro? Então, geralmente são os escritórios, não precisa ser contador, e é uma grande oportunidade de negócio para as empresas ser BPO financeiro. Quando tu faz o financeiro terceirizado. Então, tu contrata uma empresa, tu contrata a Mitra, Inteligência Contábil, contrata a Escorel para fazer o teu BPO, que é cuidar, ser o teu financeiro terceirizado. Isso aí é uma coisa muito legal. Eu vou querer o financeiro terceirizado, porque parece que eu boto o pé do Brasil, o banco não paga os troços, fica dando erro, porque eu estou acessando a conta do banco de uma internet que o banco não conhece. Aí é uma função, né? É uma função. Tu entra num aplicativo, numa rede que não é a tua. Tu sabe que o BPO nós temos assim um mercado muito extenso no Brasil, muito legal para quem quer empreender, para fazer BPO. Claro, tem que ter alguma noção. Às vezes a pessoa sai de um banco, tem que ter alguma noção de sistema financeiro. Então já vamos marcar nossa próxima live para falar do BPO aí, que eu estou precisando desse BPO para ontem. Show! Para ontem. E eu quero agradecer aí o pessoal da Mitra, o pessoal da Escorel que me aguenta, que fica me ligando, porque eu não respondo e-mail. Gente, eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu levo a minha vida aqui bem louca e o Rodrigo fica cuidando aí da parte governamental. Isso, vamos lá, facilitando a vida. Isso facilitando a vida. Quero agradecer aí as rainhas e os reis, né? Que hoje eu vi que tinha bastante rei que participaram da nossa live. Quero dizer que eu agora vou ficar 30 dias aí para fazer uma cirurgia e eu tô a fim de montar um grupo para ajudar essas pequenas empresas que estão com problema no fluxo de caixa, que estão com problema no estoque que está encalhado. Olha, de empresa que quebrou e empresa que se levantou, tirando o Donald Trump, eu acho que eu sou a segunda pessoa do mundo que mais entendo de empresa quebrada num dia e rica no outro, né? Então, eu quero contar contigo nesse grupo. Nós vamos escolher aí 10 empresas que estão precisando de ajuda e vamos ajudar. E também queremos as pessoas que fizeram muito sucesso na pandemia, que ganharam muito dinheiro. A gente também quer ter essas pessoas no grupo para elas motivarem e incentivarem, porque a pandemia foi muito ruim para muita gente, mas para mim, por exemplo, a pandemia no final acabou sendo muito boa.
Isso aí. Então, eu acho que a gente tem que juntar as forças para realmente fazer a diferença socialmente, né? Ajudando o país crescer, ajudando o pequeno investidor, esse que ganha aí de 6 a 10 mil por mês, a administrar o negócio dele e daqui a pouco tá faturando aí 1 milhão, 4 milhões, que é o que a gente quer, né? É isso aí. E desde já te agradeço também, Rosa, de coração. Eu acho que a gratidão é uma coisa muito legal. Tenho uma gratidão muito grande por tudo que tu é e por tudo que tu me inspira, né? E desde já, pode criar o grupo. Tu pode sempre me indicar para ajudar as pessoas. Eu estou no grupo. Se alguém te perguntar, eu de forma espontânea, e assim, nem tudo é dinheiro, nem tudo deve ser cobrado. Então, eu sou um entusiasta. Fala com o Rodrigo, eu ajudo as pessoas, eu ajudo as empresas a crescer, né? Então, tu pode contar comigo, que eu te apoio, o teu grupo, o Rodrigo vai estar aqui, Rodrigo, entra e ajuda que eu preciso de ti. Tô dentro, tô nessa campanha contigo desde já. Eu vou montar esse grupo, eu tenho ajudado muitas amigas, né? Dado assim uma mentoria para elas mesmo. Pô, amiga, não consegui vender nada, tô com meu estoque lotado, tô com um monte de conta para pagar, tô usando o cartão de crédito pagando só o mínimo. Então são coisas que eu já passei, entendeu? Eu já tirei leite de pedra, eu já botei uma coisa grande num lugar pequeno e entrou, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante toda essa noção que a gente tem, esse know-how, né? Por exemplo, as multas que eu já levei por coisas que eu deixei de fazer. Tudo que aconteceu na minha vida, que eu comecei a ser empresária com 13 anos, né? Eu tô com 44. Que legal, que show isso. Eu acho que a gente tem que montar esse grupo, pegar essas empresas que estão precisando de uma força, porque às vezes a solução está ali na tua frente, mas tu está tão socado no problema que tu não consegue ver a solução. Exatamente. E tem horas, assim, alguns momentos que dá vontade mesmo de largar tudo, né? E aí daqui a pouco aquilo flui, daqui a pouco aquilo começa. Então persiste, calma que vai passar, calma. E às vezes nós influenciando de certa forma, né, e ajudando, aquilo vai dar força, porque ele é empresário. Cara, tu é empresário, tu tem potencial, tu chegou até aqui, vamos dar a volta por cima, tu vai conseguir isso. Vai conseguir e consegue, levanta. Cara, se eu conseguir fazer isso por alguém, eu me sinto muitíssimo realizado. Não tem dinheiro, não tem valor que me pague essa satisfação. Cara, eu ajudei. Aí eu não sou um darfista, eu sou uma pessoa que ajuda empresas a crescer. Pá, isso é gratificante, isso é nobre, sabe? Isso não é uma coisa... manda uma DARF lá para o cliente. É isso que eu apoio. Tô dentro, tô contigo, geral. Muito então obrigado. Vamos ajudar esse povo aí, porque, gente, show. Olha, no dia 21 de março de 2019, a minha empresa fechou, eu saí só pagando conta, parei, olhei o negócio de cima, montei um outro negócio e agora eu tô aqui no México, entendeu? Então, às vezes, a gente fica muito querendo fazer as coisas, né? E não consegue parar para olhar que a solução tá bem ali, tá na tua frente, é só fazer. Show, Rosa. Prazer, com satisfação falar contigo. Beijão para ti. Beijos mexicanos para todos. Um beijão para todos. Muito obrigado. Valeu aí, pessoal. Grande abração. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. É tu que encerra, né? Porque isso, estou encerrando aqui. Um beijão.